Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Jeconias gerou Salatiel. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 17 de dezembro. Quando nós entramos no dia 17 de dezembro, dentro da liturgia, dentro do advento, as leituras agora vão se voltar para as pessoas de Nossa Senhora, de João Batista, aqueles que prepararam a vinda do Senhor, mas de forma mais direta, bem direta. Nós temos no Antigo Testamento os profetas que já haviam preparados. Mas agora nós estamos no dia 17, daqui, semana que vem, celebraremos o Natal. Aí entra a novena de Natal, esses 9 dias aí de preparação também para o nascimento, para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a leitura do Evangelho, nós vemos o quê? Essa questão da genealogia de Jesus. Esse homem que se diz ser o Salvador, ele vem da origem. A origem dele é qual? Ele é judeu porque o Messias ele tinha que vir da raiz judaica, ele tinha que vir de Davi, ele tinha que vir de Adão e assim por diante. Como é? É ele mesmo? Então, Mateus, nesse capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, do versículo 1 até o 17, começa a falar a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, tá vendo? Filho de Abraão, Davi, aonde foi formado o povo judeu,
ele vem, ou ele é um pagão? Ele veio da Babilônia? Não. Jesus vem dali da raça, que começa ali com Abraão, essa raça, esse povo que veio e que preparou a primeira vinda de Jesus. Então, Mateus ele vai mostrando a origem de nosso Senhor Jesus Cristo até chegar em Nossa Senhora. E aqui o finalzinho, ele vai dizer assim, diante de todas essas gerações que foram acontecendo, de 14 em 14 de geração, até chegar a Nossa Senhora. E aqui vai dizer assim, Jacó gerou José, o esposo de quem? De Maria, do qual nasceu Jesus. Então, é importante notar que ele está dizendo assim, olha, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas ele não está dizendo que José é o esposo, ou que José é o pai de Nossa Senhora. Me desculpa, que José é o pai de Jesus. Ele está dizendo, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual o Mateus poderia ter dito assim, Jacó gerou José, o esposo de Maria, que são os pais de Jesus. Não, mas ele mostra que Jacó gerou José, o esposo de Maria, e foi de Maria do qual nasceu Jesus. E nós veremos depois o desenrolar disso aqui. Então nós precisamos notar, nesse primeiro momento dessa preparação para o nascimento de Jesus, que Jesus, ele vem do judaísmo. Que Jesus, ele vem dessa raça, que tem Abraão, que foi lá que começou tudo, e tem o rei Davi. E Jesus é esse rei. Jesus é o novo Abraão. Jesus é o novo Davi. Ele é Deus, o Verbo encarnado, que veio no meio de nós. Então, uma vez que Jesus ele se encarnou, e nós vamos ver isso depois, eu estou só aqui na primeira parte, que é o que o Evangelho está mostrando hoje. Então, depois nós veremos como isso aconteceu. Mas aquele homem que Mateus está apresentando aqui para os judeus convertidos, para os judeus que ainda não se converteram, que aquele homem, aquele menino, que nós vamos ver o nascimento dele, aquele que estava pregando o Evangelho, que curou pessoas, que ressuscitou outras, que expulsou os demônios, ele vem de Abraão, mas de Abraão sabendo que ele veio do céu. Quer dizer, ele vem dessa descendência, e é nesta descendência, é nesse povo judeu que tem essa mulher que se chama Maria, que os profetas haviam falado, principalmente o profeta Isaías, lá no capítulo 7, Isaías diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então aqui ele está dizendo que Jacó gerou José, o esposo de Maria, que é a virgem, que ninguém sabia quem era essa virgem. Agora dá-se o nome dela, que é Maria. É dela que nasce Jesus, que é chamado o Cristo, o nosso Redentor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É esse que nasceu de Maria, a Virgem Maria, que o anjo apareceu para ela, dizendo que ela iria ser a mãe dele, a mãe do Salvador. É essa pessoa que nós devemos seguir. Nós não vamos seguir outro não, meus irmãos.
Não, nada de profeta aí, de pessoas, esses deuses que tem por aí, é Shiva, é Buda, sabe lá quem. Não, nós não vamos seguir eles. Nós vamos seguir aquele que veio do céu e que nasceu da Virgem Maria, que os profetas haviam anunciado. É ele é o Cristo, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, é ele que nós vamos seguir, é ele que nós vamos dedicar toda a nossa vida, é a ele que nós vamos dedicar e comemorar o seu nascimento. Muito obrigado, Jesus, pelo seu nascimento. Muito obrigado, Maria, porque a senhora é da estirpe do judaísmo e é da senhora que o Salvador vem no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E já nessa preparação, nós vemos aqui, na aclamação ao Evangelho, o quê? Vai dizer assim, ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, ó vem nos ensinar o caminho da prudência.